Agora vem 3 dispositivos fundamentais que caem demais em concurso público, esses vocês vão decorar. Mas vocês vão perceber que é muito difícil guardá-los, então eu vou tentar auxiliar vocês. Vejam como é difícil guardar. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores, e essa expressão final grifa, que a prova costuma mudar isso aí. Você tem que saber que quem responde é quem manda, quem executa e aquele que, podendo evitar, se omitir. Vamos imaginar, por exemplo, um caso bem assim, a lei. Vamos imaginar que uma juíza num estado seja vítima de um crime de homicídio, um crime hediondo. Muito bem. Vamos imaginar, por mera hipótese, que essa juíza solicitou uma proteção policial ao presidente do seu respectivo tribunal e ele, podendo evitar que um homicídio ocorresse, se omitiu, não deu a proteção policial para essa juíza. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que, se isso algum dia acontecesse, o respectivo presidente do tribunal deveria responder em conjunto com eventuais homicidas por crime doloso contra a vida, homicídio, 12 a 30 anos. Muito bem. Bom, continuando aí. Por fim, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, ou é civil ou militar, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Não, professor, não tem a menor chance de a gente guardar isso. Tem sim, quer ver? Olha só. Inafiançáveis. Todos eles, curiosamente, coincidentemente, são inafiançáveis. Todos aqueles são inafiançáveis. Então já guardamos, inafiançáveis, todos. Ah, professor, mas o Código Penal também estabelece vários outros crimes como inafiançáveis, Código de Processo Penal. Calma. Sua prova só quer saber em relação à Constituição. Sua prova não quer saber do Código Penal e do Código de Processo Penal. Só te interessa o que a Constituição diz que é inafiançável. E todos esses crimes desses 3 dispositivos, ela diz, coincidentemente, que são todos inafiançáveis. Ou seja, o que é a fiança? É aquela quantia que a pessoa vai pagar como uma garantia de que ela vai comparecer à instrução processual penal, responder à instrução processual penal. Fui preso. Se está lá dentro da competência do delegado, ele vai arbitrar uma fiança. Vai falar, olha, você foi preso aqui em flagrante, mas se você pagar aqui o valor de, vamos supor, 30 mil, você vai responder em liberdade. Ótimo. Se eu desaparecer, eu perco os 30 mil. Se eu comparecer e for condenado, os 30 mil podem ser utilizados para pagar lá os danos às vítimas. Se eu for absolvido, eu pego meus 30 mil de volta corrigidos. Agora, dependendo do empresário, você vai colocar aí, dependendo da pessoa, uma fiança de 1 milhão, 1 bilhão de reais, dependendo da pessoa. Muito bem. Então vejam. Todos coincidentemente são inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Graça é um perdão dado pelo presidente da República. Você não tem que saber que as hipóteses são muito raras, estabelecidas na legislação penal, em que a pessoa comete o crime, mas não vai cumprir a pena porque foi perdoada pelo presidente. E a anistia é melhor do que a graça. Porque na graça a pessoa cometeu o crime e não cumpre a pena. Mas ele é criminoso. Ele deixa de ser réu primário. Já na anistia não. A anistia é muito melhor. A anistia é uma borracha mágica que apaga tudo. Se a pessoa foi anistiada, ela não só não cumpre a pena, como é réu primário novamente. Então é como se ela não tivesse praticado a conduta. Muito bem. A anistia só o Congresso Nacional é que pode conceder. São insuscetíveis de graça ou anistia os famosos 3TH. Para sua prova, guarda 3TH que fica mais fácil. Os 3TH são insuscetíveis de graça ou anistia. Tortura, tráfico e terrorismo, os 3 começam com T. E hediondos. Então, tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos são insuscetíveis de graça ou anistia. Eu gosto de brincar dizendo que esses crimes deixam rastro de sangue no chão. Deixam poça de sangue. Onde tem tortura, tráfico, terrorismo, crime hediondo, tem uma poça de sangue, um rastro de sangue. Se tem sangue, não tem graça. Se não tem graça, muito menos anistia.
Muito bem. Imprescritíveis, Haga de R de racismo e AGA de ação de grupos armados contra o Estado Democrático ou a Constituição Federal. Ação de grupos armados contra o Estado Democrático ou Constituição Federal. São os únicos dois crimes imprescritíveis. Professor, mas a tortura, o tráfico, o terrorismo não são imprescritíveis. A prova vai trocar isso aí o tempo todo. A prova vai dizer que o tráfico é imprescritível, errado, ele é prescritível. Que a tortura é imprescritível, errado, é prescritível. Que o racismo é insuscetível de graça ou anistia. O racismo admite graça, admite anistia pela Constituição. Quem não admite é tortura, tráfico, terrorismo e hediondos, 3TH. Ah, professor, a ação de grupos armados não tem graça nem anistia. Tem sim. Pela Constituição não existe essa proibição, não. O único que é para todos aí são os inafiançáveis em relação a esses crimes. E por fim, por que o racismo será punido com reclusão? Uma técnica para te auxiliar a guardar, claro que não tem uma lógica maior nisso, é que o racismo é o único crime aí que começa com a letra R de reclusão. Reclusão admite o regime fechado. Detenção é mais leve, porque você começa a cumprir em semiaberto ou aberto o regime. Na reclusão você já começa no regime fechado. Então tá aí um esquema para auxiliar vocês a guardar, porque a prova vai trocar. Vai dizer, ó, o único punível com reclusão aí é o tráfico, a tortura, o terrorismo. Opa, pelo Código Penal pode ser, mas pela Constituição, o único que tem que ser punido com reclusão pela Constituição é o racismo. Só interessa para você em relação à Constituição. Então isso aí vai auxiliar você no seu estudo, porque você tem que decorar, isso é cobrado com força. Tem que decorar aí o Haga como imprescritível, o 3TH como insuscetível de graça ou anistia, todos inafiançáveis. O racismo é o único punido com reclusão. Tem que decorar para a prova, porque a prova adora cobrar isso aí. Logo em seguida, a nossa Constituição fala do princípio da pessoalidade versus o princípio da individualização da pena. A prova gosta de trocar, ela chama o princípio da individualização da pena de pessoalidade e o princípio da pessoalidade de princípio da individualização da pena. Então cuidado para vocês não se equivocarem. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, a não ser uma obrigação de indenizar. Se o ofensor morre, a herança dele, em relação aos herdeiros, pode ser perdida até o seu respectivo limite, não pode mais do que ele deixou, para indenizar as vítimas dos crimes que ele praticou antes de falecer. Muito bem. Agora, lá na família de uma pessoa menos instruída, às vezes a mãe vai pensar, se um filho é criminoso, que os outros poderão ser presos também. Não vão, porque nenhuma pena passa da pessoa do condenado. É o princípio da pessoalidade, que não se confunde com o princípio da individualização da pena. Então, nós tivemos aí, vamos supor, um jogador de futebol envolvido aí num crime em relação a uma modelo. São vários envolvidos. Se forem condenados, o juiz vai fixar uma pena em relação a cada um deles isoladamente, de acordo com a sua participação no crime. Se 10 pessoas em conjunto cometem um crime, não necessariamente será a mesma pena. O juiz vai individualizar de acordo com as circunstâncias pessoais de cada um. Então, cuidado. Uma coisa é a pena não passar da pessoa do condenado. Outra coisa é o juiz individualizar ali a pena em relação de cada um que participou daquele crime. A prova gosta de trocar o princípio da pessoalidade com o princípio da individualização da pena. Cuidado. Muito bem. Quanto a esse dispositivo, eu só quero ressaltar para vocês que banimento é expulsão de brasileiro. Muito bem. O resto é a plena literalidade da lei, não tem maiores comentários. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, que está dentro das competências do presidente da República, não precisa ir lá ler. De caráter perpétuo, de trabalhos forçados, banimento, cruéis. Muito bem. Dispositivos que tratam aí da plena literalidade da lei, não existem maiores preocupações, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Infelizmente, na prática, joga todo mundo na mesma cela, em alguns casos raros, até mulher com homem, menor com maior, né? Infelizmente. É assegurado aos presos respeito à integridade física e moral. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.